E nesse capítulo, o tema dele fala sobre o chamado de Jeremias. Então aqui foi o Senhor falando com Jeremias. E o chamado de Jeremias era ser um profeta. Ser um profeta significa que há um homem chamado para que ele possa ser o representante de Deus aqui na terra e para falar as coisas que ele queria. Então quer dizer que ele era um profeta e tudo que Deus mandava ele falava com o povo. Ele falava com Israel. E é interessante porque o nome Jeremias significa elevado por Deus. Então Jeremias já era escolhido por Deus muito tempo antes, até mesmo dele nascer. Como diz aqui no versículo 5, que diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Então, e você ser chamado por Deus significa que o seu chamado é um dom de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realidade vai além da capacidade humana, mas concretizada graças à capacidade que Ele em nós efetiza. Nós temos um chamado, irmãos. Todos nós que estamos aqui temos. E como eu disse, o Senhor escolhe cada um a dedo. Deus tem um propósito para você na sua vida. Você é um escolhido de Deus. Desde antes de você estar no ventre da tua mãe, você já era escolhido. Jesus já tinha um plano para você. Muitas das vezes você vai virar e falar: Deus, mas olha eu, por que eu? Mas Jesus o Senhor já nos escolheu antes mesmo de nós estarmos na barriga da nossa mãe. Ele já tinha nos escolhido antes de você nascer. Você já tinha um propósito que você tem que cumprir aqui na terra. Então quando você olhar e falar: Deus, não, eu não consigo, não, isso não é para mim, porque o Senhor me escolheu, você tem que lembrar que Ele não te escolheu quando você já estava aqui, mas muito antes de você estar aqui. Existem bilhões de pessoas nessa terra, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. E muitas das vezes você pode até ter nascido de um parto que não era previsto, que seus pais não esperavam, e você pode até pensar que você não tem um propósito por causa disso, mas Deus já tinha um propósito para você. Muitas das vezes você fala: nossa, mas eu fui abandonado pelos meus pais, nem a minha família gosta de mim. Mas Deus já tinha um chamado para você, Deus já tinha um propósito para você. Você não nasceu por acaso, você não nasceu para ser só mais um aqui na terra. Você nasceu para cumprir o que Deus tem para você. Jeremias tinha um chamado, e o chamado dele não foi apenas falar para um bairro, como aqui diz. Que aqui no versículo 5 também diz: e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, o Senhor não tinha um propósito para Jeremias apenas em Israel. Ele tinha um propósito em Jeremias para as nações, para as outras nações. E eu creio que através da vida de Jeremias, nós hoje estamos sendo abençoados por Deus. Jesus, quando quer preparar algo para mim e para você, Ele não prepara algo pequeno, Ele prepara algo grande. Então, se Ele tem a promessa para você, as promessas dele também são grandes. Ele não prepara coisas pequenas para o servo dele. Então, muitas das vezes você pensa que Deus quer te usar só no seu bairro, na sua escola, que nós somos muito limitados como humanos, mas nós não temos noção do tamanho, a grandeza que Jesus quer usar eu e você. Jesus, Ele não quer usar só você no seu bairro, no seu trabalho, mas Jesus, Ele pode usar você em outro estado e até em outro país. Mas aí você vai virar e falar para mim: Sara, eu não tenho condições. Como eu vou para outro país? Como eu vou para outro estado? Eu nunca nem andei de avião. Mas Jesus, você pega e fala assim: eu não tenho como fazer isso. E realmente, irmãos, você não tem como fazer isso, mas Deus tem como fazer isso. Porque não é sobre o que você acha, não é sobre o que você pensa, até onde você pode conseguir, mas é sobre até onde Jesus pode te levar, até onde Deus pode te colocar. Então, independente, irmão, se nós estivermos bem, se nós estivermos mal, se nós tivermos dinheiro ou não, se Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar. Quando você está fazendo a obra dele, Ele vai colocar, sim, condições na sua vida, para que a vontade dele seja cumprida. Porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar
que o propósito dele não se cumpra por causa de dinheiro, por causa que você acha que você não pode. Porque o nosso Deus, ele é muito maior que nós. O nosso Deus é muito maior que o dinheiro que você tem. Muitas das vezes você pede para que ele realize os planos dele através da sua vida. Mas aí você vai e fala, eu não sei falar, como Jeremias falou. Jeremias falou, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E olha que Jeremias tinha em torno de 25 a 30 anos. Então, ele não era uma criança, ele já era um jovem. Mas mesmo assim, ele entendeu que ele não merecia. Ele não merecia ser usado por Deus. Mas muitas das vezes, nós pensamos isso. E não, nós não merecemos. Mas através da graça dele, ele nos permite para que nós sejamos usados por ele. Através dele, você pode curar pessoas. Através dele, você pode libertar vidas. Através dele, você pode realizar coisas maiores do que Jesus realizou. E aí você vai e fala, meu Deus, mas Jesus ressuscitou vidas. Irmãos, nós podemos fazer até coisas maiores do que Jesus fez, mas para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Para isso nós precisamos estar no secreto com Deus. Irmãos, nós temos que ser as mãos de Jesus aqui na terra. Nós temos que ser os pés de Jesus. Nós temos que fazer o que ele fez, pisar em lugares que ele pisou, mas não porque nós somos nós, mas sim porque a graça de Deus nos permite viver isso. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo realizou milagres, então você também pode realizar milagre. Só que você não vai conseguir realizar milagre se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não tem uma intimidade verdadeira com Deus. Porque tudo que Jesus pode fazer através das nossas vidas é através da nossa intimidade com Deus. O quão profundo nós somos com o Espírito Santo. Nós temos que ser apaixonados por por Cristo. E a paixão que você tem por Cristo tem que ser maior do que a paixão que você sente pelo seu marido, pelo seu namorado, pelos seus pais. A paixão que você tem por Cristo tem que ser de um tamanho que você olha e fala assim, meu Deus, eu te amo. Porque nós não merecemos o que Ele fez. Deus deu o seu único filho para morrer por pessoas pecadoras, por pessoas que não mereciam. E mesmo assim, nós estamos aqui hoje por causa do que Ele fez. Por causa que Ele olhou para nós e achou graça, sendo que nós nunca merecemos isso. Nós nunca merecemos o que Jesus fez para nós. Então, a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus, que você dá liberdade para o Senhor entrar na sua vida, Ele simplesmente vai falar como Ele falou para Jeremias. Ei, eu coloco palavras na sua boca. Eu vou fazer. Não vai ser você. Quando eu quiser usar você, não vai ser as palavras que você vai estar falando, mas vai ser como eu. Porque Jesus falou, Deus falou, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então, não vai ser você que vai estar falando, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. Porque, como disse, através da sua vida, você pode salvar pessoas. Enquanto nós estamos parados aqui, só pensando no que nós podemos fazer, no que nós não podemos fazer, tem pessoas morrendo sem conhecer o amor de Cristo. Sendo que nós, principalmente nós, jovens, podemos fazer muito mais para que outras pessoas conheçam esse amor. E então, Jesus, Ele vai usar as nossas vidas para que outras pessoas possam ser salvas. Porque quando Jesus quer te usar, não vai ser uma pessoa que vai te atrapalhar os planos de Deus. Não vai ser o dinheiro que vai atrapalhar os planos de Deus. Porque Ele nos guarda, como Ele falou que guardaria Jeremias, quando Ele tem um chamado para as nossas vidas, Ele vai nos guardar independente da situação. Mas aí você fala assim, nossa, Sara, mas você está falando que Deus vai me livrar, mas eu fui assaltada. Muitas das vezes, como o pastor diz, Deus, Ele vai te livrar, Ele não vai te livrar do assalto, mas no assalto poderia ter acontecido coisas piores se Deus não estivesse lá com você. E nós não temos que ter medo do que Jesus tem para nós, os planos de Deus, por causa de uma pessoa, por causa que se Deus nos deu o chamado, nós temos que cumprir o chamado de Deus. Porque Ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar para que nós possamos fazer a vontade dEle. E, irmãos, quando você pega e fala... Ai, gente, vou beber água. Pode beber água? Pode beber?
Quando você pega e fala como Jeremias: eu não consigo porque eu sou muito nova, eu não consigo porque as pessoas vão rir de mim, eu não consigo. Quando sempre você coloca um impedimento para realizar o que Deus quer fazer na sua vida, você fala isso por causa da sua carne. Porque por causa da sua falta de fé. O chamado exige uma intimidade absurda, uma obediência absoluta. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que ter fé, porque ter fé é acreditar naquilo que você ainda não vê. Então você tem que ter fé que Deus tem grandes coisas para você. Porque se você não tiver fé que Deus tem grandes coisas para você, antes de você viver o grande de Deus, você não vai chegar até lá. Você tem que acreditar quando você ainda não está passando pelo grande, para você poder viver o grande de Deus. E Deus não vai cumprir o chamado dele na sua vida se você não for obediente, se você não tiver fé, se você não tiver intimidade com Deus. Ele não vai cumprir o chamado dele na sua vida. Você vai ser apenas mais um aí fora. Você vai ser apenas mais um aí na terra. E nós precisamos ter fé, porque é como eu disse, fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Se nós não tivermos fé que Jesus tem algo grande para nós, esse algo grande que Deus tem para você vai ficar estagnado. Você não vai viver. Porque como você vai viver algo que você ao menos acredita que você pode viver? Jesus, ele pode realizar sonhos. Jesus, ele pode levar nós para uma faculdade que nós pensamos que não podemos porque nós não temos dinheiro. Jesus, ele pode levar nós para o trabalho que nós pensamos que não, eu não consigo porque eu não tenho capacidade para estar lá. Jesus, ele pode levar você aonde você menos imagina que você pode ir. Nós temos sonhos, e esses sonhos nunca vão se realizar se você não tiver fé que você pode viver os seus sonhos. Mas quando Deus quer usar você, Ele vai colocar palavras na sua boca. Você não vai precisar falando as coisas, a pregação que você vê do pastor Everaldo, que você vê no TikTok. Não, porque Jesus, Ele vai usar você. Você vai ter a sua identidade em Deus, porque Ele vai te usar. Porque Ele vai colocar palavras na sua vida, Ele vai colocar palavras na sua boca, porque através da sua vida, pessoas sejam edificadas. Vocês já imaginaram que através de mim, através de você, pessoas possam ser salvas, famílias podem ser restauradas, pessoas possam ser curadas daquilo que elas não tinham mais esperança. Isso só pode acontecer através da minha e da sua vida. Só que se você não se posicionar como um cristão de verdade, se você não se posicionar tendo fé, obediência, intimidade, obedecendo o que Deus manda para você, você não vai viver isso. Você não vai restaurar vidas lá fora, você não vai viver os seus sonhos, tanto os seus quanto os que Deus tem para você. Através da sua vida, pessoas podem sair no mundo da droga, da bebida, da depressão. Através de uma pessoa só, pode acontecer isso tudo. Então, quando você pegar e falar que você não consegue, você consegue. Mas você não consegue através de você, mas através do Espírito Santo que te guia. Porque nós não conseguimos fazer coisas impossíveis através do homem do Espírito Santo, que já fez coisas impossíveis. Porque nós temos sonhos a ser cumpridos, mas se nós não estarmos com Jesus, nada disso, você pode até conseguir realizar esse sonho por alguns meios, mas você não vai ter alegria. Você não vai ter a verdadeira alegria, que é o Espírito Santo. Porque através das nossas vidas, como eu disse, muitas coisas podem mudar. Nós podemos viver muitas coisas através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, quando você vem para a igreja cansado, e você fala, nossa, vai ser mais um culto. Não é só mais um culto. É um culto que Deus pode falar com você, para que através da sua vida, outras pessoas possam ser edificadas. Outras pessoas possam ouvir o amor de Deus, ouvir o quanto Deus os ama. Porque tem muitas pessoas lá fora que não imaginam o tamanho, o amor que Deus tem por nós. Tem pessoas que não imaginam que existe um homem que o amou
a ponto de dar o seu único filho para morrer por eles. E esse é o nosso papel aqui na Terra. Antes de nós vermos qualquer coisa, é isso que nós temos que fazer, espalhar o Evangelho. Ai, Sara, mas eu não consigo falar. Nós não precisamos espalhar o Evangelho falando. Nós podemos espalhar o Evangelho com uma música, nós podemos espalhar o Evangelho com uns stories que você posta, você pode espalhar o Evangelho com uma pregação que você manda para uma pessoa, você pode espalhar o Evangelho só falando um bom dia, um Deus te abençoe, um Jesus te ama. O Evangelho, como a Michelle disse, é simples, não é complicado. Nós não precisamos fazer coisas complicadas, porque não é isso. Porque através de Deus tudo fica simples, porque é Ele que vai te usar. Quando você quer ser usada por Deus, você quer ser usada por Deus, Ele vai te usar. Mas quando você quer falar algo que é da Sara, que é do seu eu, nada vai acontecer, porque não é do Espírito Santo. Você precisa ser usado pelo Espírito Santo e não pelo seu eu, pelo que você acha que você pode, pelo que você acha que você consegue. Você tem que ter certeza que por meio do Espírito Santo nós podemos todas as coisas. Nós podemos viver o impossível por meio do Espírito Santo, amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui. Ó, deu certinho. 21h15. Tá vendo? Glória a Deus. Gente, muito obrigada, viu? Você que ficou assistindo até aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha, viu? Que Deus abençoe a sua vida.